preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma mensagem ao seu coração muito forte, muito importante da parte do nosso Deus. Nós vamos meditar, gente, muito importante, muito forte da parte do nosso Deus. Nós vamos meditar no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2 e o verso 16, que diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, esse é um verso muito lindo, muito forte, né? Traz uma mensagem muito grande. Traz uma mensagem muito impactante ao nosso coração, né? Quem conhece a mente de Cristo? Né? Ninguém conhece a mente de Cristo para instruir a Cristo. Mas o verso nos diz. Muito barulho. Mas o verso nos diz que nós temos a mente de Cristo. Gente, quando o verso fala que nós temos a mente de Cristo, o verso quer dizer que nós temos que a cada dia buscar a mente de Cristo. Porque nós, assim, nós humanos, você vai pra lá, porque traz um certo escuridãozinho, vai lá pra dentro, vai. Vai, filha. Vai lá pra dentro. Nós mesmos, né, nós mesmos vindo do pecado, nós mesmos como nós somos, nós não temos a possibilidade de ter a mente de Cristo se a gente não tiver uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de vivência, uma mudança de hábitos, porque quando nós servimos a Cristo, existe toda uma mudança, todo um processo que o Senhor faz, que o Espírito Santo faz na nossa vida, para que a gente venha, né, a cada dia estar melhorando, né, perante o Senhor. Então nós temos que buscar todos os dias ter essa mente de Cristo, né? Que fala que nós que somos do Senhor temos a mente de Cristo, né? Nós temos que andar como Jesus andou, fazer o que Jesus nós temos que andar como Jesus andou e ser como Jesus, né? Nós devemos a cada dia buscar ser santos, né? Ser separados para Deus, né? E ser separados para Deus, temos que buscar a cada dia temos que buscar, meu Deus, que tanto barulho. Então a cada dia nós temos que buscar melhorar. Temos que a cada dia buscar melhorar, né? Por isso que a Bíblia nos fala, temos que a cada dia buscar melhorar. Por isso que a Bíblia nos fala, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-la. Cada dia conhecendo a Deus, cada dia fazendo a vontade de Deus, a cada dia nós vamos obtendo algo, a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo. E isso é algo muito importante. Então a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. E isso é algo muito importante na vida. Isso é algo importante na vida de cada um de nós. Gente, e eu vou falar pra vocês que obter a mente de Cristo é algo primordial na vida de uma pessoa, né, que eu vou dizer assim, que tem compromisso com Deus. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou cristão. E às vezes eu acho até difícil falar assim. E às vezes eu prefiro nem falar, eu sou cristão, né? Porque cristão muita gente é, gente. Muita gente é cristão. Muitas pessoas falam, eu sou crente. Crente muita gente é, né? Porque crê em Deus, né? Quem crê em Deus e não faz, não guarda, quem crê em Deus e não faz a vontade de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem relevância alguma, porque a palavra do Senhor nos fala assim, que porque a palavra do Senhor nos fala assim, aquele que diz eu conheço e não pratica é mentiroso e nele não está a verdade.
Porque a palavra do Senhor fala assim: aquele que diz eu conheço e não pratica é mentiroso e nele não está a verdade. Então nós entendemos através desse verso que não basta apenas conhecer a palavra de Deus, apenas conhecer a palavra de Deus, apenas dizer que é um cristão, apenas dizer que é um crente. Basta, tem que ser muito mais que isso, né? Tem que ser mais do que isso. Tem que ter um compromisso com Deus. O compromisso com Deus é que faz toda a diferença. Rihanna, vê se tá preta aí ou não. Tá? Não, vou sentar lá, tá? Obrigada. Então, gente, o compromisso com Deus é que faz toda a diferença. E nós temos que ser pessoas que estejam prontas a ouvir, né? Prontas a ouvir o que as outras pessoas têm a falar. Muitas vezes, gente, é difícil a gente ouvir e guardar aquilo que as pessoas às vezes confiam em nós. Muitas pessoas olham para uma pessoa que é serva de Deus e vê nela alguém que traz confiança. E muitas vezes aquela pessoa num mundo cheio de tribulação, ela quer dividir, quer comungar com aquela pessoa, quer dividir aquilo que ela está passando, ela quer dividir aquilo que ela está passando, né? E nem todo mundo está pronto para ouvir o que determinadas pessoas estão passando, porque não tem a mente de Cristo ainda. Por isso que nós temos que buscar a mente de Cristo, para que a gente possa entender as outras pessoas, para que a gente possa conviver melhor com as outras pessoas. Se nós adquirisse a mente de Cristo verdadeiramente, nós seríamos pessoas muito melhores e o mundo seria muito melhor. É difícil ouvir certas situações porque a gente já traz um pré-julgamento em muitas situações que a gente vive, né? Por exemplo, se um jovem na igreja chegar pra você e falar assim, gente, se um jovem na igreja chegar e falar pra você assim, olha, eu tenho desejos por outro homem. Um rapaz falar isso pra você, ou pra qualquer outra pessoa que seja, muitas pessoas vão começar a já ter um pré-julgamento em cima dessa pessoa, né? E não busca ouvir, entender, porque existe, gente, algo muito profundo em tudo isso, né? O mais profundo em tudo isso é o amor. A gente vê que Jesus, nós percebemos em toda a Bíblia que Jesus tinha um grande amor. Por isso que Jesus, ele conseguia conviver com prostitutas, ele conseguia conviver com pessoas que estavam totalmente erradas ali no pecado. E não é que Jesus aceitava o pecado, mas é porque Jesus, ele trazia uma mudança de vida para essas pessoas e ele conseguia ouvir as pessoas sem trazer para ela um pré-julgamento. Então, se nós conseguíssemos ouvir mais e entender as pessoas, muitas coisas que acontecem na sociedade não aconteceriam. É difícil, gente, mas nós temos que saber que não é impossível adquirir a mente de Cristo, compreender as pessoas como... Raíssa, peraí! Compreender as pessoas como Cristo compreendeu. E antes de fazer um pré-julgamento, procurar ouvir a pessoa. E antes de fazer um pré-julgamento, ouvir a pessoa. Gente, a cada dia eu também tenho que adquirir a mente de Cristo, cada dia mais, né? É conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Eu já passei por várias situações, né, que, para a glória de Deus, Deus me deu uma estabilidade espiritual para me ajudar as pessoas. E eu agradeço muito a Deus. Às vezes era coisa que ia trazer escândalo, né, para a igreja. E acabou que não trouxe, porque ficou entre eu e a pessoa, e ali foi resolvido. Então é algo muito importante nós adquirir essa mente. Eu vou contar 2 experiências rápidas para vocês. E eu quero apenas que você tire essa lição. Aprenda a ouvir as pessoas antes de fazer um pré-julgamento, para que você possa caminhar com ela e ajudar. Tá certo? É claro que você vai pedir toda a instrução de como ajudar essa pessoa para Deus. Eu não posso aqui trazer para vocês uma receita. Eu não vou conseguir trazer para vocês uma receita para que você venha ajudar
para que você venha ajudar algumas situações de algumas pessoas, mas eu posso falar para você pedir a mente de Cristo, para Ele lhe dar sabedoria, para você lidar com algumas situações, porque muitas vezes, porque muitas pessoas ela não procura o pastor da igreja porque ela tem medo do pastor. Muitas pessoas vai procurar às vezes você porque confia em você, e é importante que você esteja pronto para ouvir. E eu quero falar pra vocês aqui em uma situação que eu tive, que foi muito forte. Eu tava pastoreando uma igreja, né, eu tava pastoreando uma igreja e uma certa pessoa da igreja falou assim, eu preciso muito que você vá visitar uma pessoa. E eu falei, por quê? Ela falou, olha, ela é de outra igreja, ela tem um outro pastor, mas ela tá passando por uma situação que ela não tem coragem de se abrir com o pastor dela, então eu queria que você fosse lá. Por favor, vai lá. E eu perguntei qual era a situação e ela falou, é porque ela tá grávida e ela quer abortar. Ela já tá com tudo preparado pra fazer o aborto. E eu tava grávida, gente. Eu acho que Deus preparou aquele momento ali pra mim, né? Que eu tava grávida também. E nós estávamos com a mesma quantidade de meses. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que eu tava aí... Eu não lembro ao certo quantos meses eu estava de gravidez. Então então essa pessoa falou, Célia, eu confio muito em você. Então essa pessoa falou, pastora Célia, eu confio muito em você, você é muito paciente, você sabe ouvir, você sabe aconselhar. Ela falou, pastora Célia, você é muito paciente, você sabe ouvir, você sabe aconselhar, vai lá falar com ela. Porque ela tá sem estrutura para criar criança, então o marido tá desempregado, ela não tem família e... ela está sem o apoio da família aqui, então tá muito difícil pra ela e ela já decidiu, ela tá decidida. Muitas vezes nós fazemos da igreja uma caixinha, né? Que tudo ali é resolvido. Muitas vezes nós fazemos da igreja como uma caixinha, gente, e na igreja acontecem muitas situações que nós devemos estar preparados para ajudar a resolver. Tá preto? Acontecem muitas situações que nós temos que estar preparados espiritualmente para resolver, porque a igreja é um lugar onde tem pessoas, gente. E nós temos que estar preparados. E naquele momento eu fui na casa daquela jovem, cheguei lá, eu nem conhecia ela, sabe? Mas eu cheguei lá, fiz amizade com ela, comecei a aconselhar. Senti uma opressão, porque existe também, claro, a parte espiritual, mas existe também a parte física, a fragilidade da pessoa, a depressão, tudo isso, gente, conta. Radar, você vai lá pro jardim, vai. Traz sombra. Tudo isso, gente, traz uma opressão pra pessoa. Traz uma confusão na mente. Nem todo mundo tem a mente igual. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Então, muitas vezes a gente acha que as pessoas pensam do nosso jeito e não é. Então, naquele momento eu comecei a conversar com ela e ali ela declarou pra mim o que ela queria fazer, que ela queria abortar. Ela não queria aquele bebê de jeito nenhum, ela não queria, ela chorava. Ela chorava desesperadamente, ela chorava, ela não queria mais aquela criança. Gente, ela não é uma pessoa ruim, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Mas ela estava passando por um momento muito difícil. Muito delicado. E eu comecei a conversar com ela, eu começava a passar a mão na minha barriga. Eu falava das complicações que eu tinha na gravidez, do sonho que eu tinha de ser mãe. Começava a falar do sonho que muitas mulheres têm de ser mãe e não conseguem ser mãe. Então eu comecei a passar toda aquela realidade pra ela. Comecei a falar do projeto que Deus tinha na vida daquela criança, o que Deus poderia fazer com aquela criança. Gente, foi algo assim tão lindo, tão tremendo, que aquela mulher, ela mudou de decisão. Então foi algo tão lindo, tão tremendo, que aquela mulher, ela mudou a sua opinião. E eu comecei a acompanhar ela na gravidez, e eu acompanhei até o final, para a glória de Deus. E a criança nasceu, era uma criança linda, maravilhosa, né, a alegria da casa. Então, claro, gente, que o inimigo começa a setar, começa a fazer com que a pessoa pense coisas negativas, começa a se desesperar. E nós temos que ter a mente de Cristo. Não chegar julgando. Se você chegar julgando, você é uma assassina. Você é uma assassina, você tá pecando. Como é que você não tem Deus? Você tem demônio, não sei o quê. Gente, você não está praticando o amor. Se nós fizer isso, nós não estaríamos praticando o amor. Se nós fizer algo assim, nós não estamos refletindo o amor de Cristo.
mas que nós possamos a cada dia refletir esse amor. E teve outra experiência também muito forte, que uma pessoa chegou pra mim também. Outra experiência muito forte que eu passei também foi com uma jovem da igreja, né, que ela confessou pra mim que o marido dela tinha um desejo muito grande de vestir roupas de mulher, gente. E foi um processo também muito grande. Foi um processo muito grande que vocês acham que não acontece dentro da igreja, gente, e acontece. Então nós temos que estar aptos a ouvir o nosso filho. Muitas vezes nosso filho quer brincar de boneca, tem desejo de ser mulher, e aí a criança fica com medo de falar pra mãe. Aí a criança tem medo de falar pra mãe, pai, com medo do pai bater, o pai já vai logo batendo, né, falando, olha, meu filho tem que ser homem e não sei o quê, e esse menino tá errado, a culpa é da mãe, não sei. Gente, então, não é assim. Existe todo um processo, existe toda uma forma de lidar, existe a sabedoria de Cristo que nós temos que pedir, a mente de Cristo para poder a gente lidar com muitas situações. Eu sei que a gente vê a situação na vida dos outros é fácil, mas quando nós nos deparamos com ela dentro de casa é algo bem difícil, bem diferente. Mas mesmo assim, nem por isso nós devemos de deixar de pedir a mente de Cristo para ajudar as outras pessoas que estão passando por problemas variados que a gente não tem nem ideia. Então as experiências são muitas, mas a gente conta aqui algumas para vocês. E que esse vídeo possa edificar a fé de vocês e possa fazer com que vocês ajudem muitas pessoas. Rihanna, pra lá, vai. E possa fazer com que vocês ajudem muitas pessoas a melhorar, a caminhar, a cada dia prosseguir, a não desanimar. Que você possa ser como Jesus, sempre levantar os abatidos e nunca estar derrubando, mas levantando com Cristo, primeiramente, à frente de todas as coisas, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados. Um beijo a todos, fiquem com o nosso Deus. Aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas. Se você não sabe ajudar, mas não julgue, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Então abraço a todos, fiquem com o nosso Deus. Pessoal, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quem desejar semear no nosso ministério, eu vou colocar aqui tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o próximo vídeo.